Fala pessoal, beleza? Vamos para a nossa segunda aula do nosso curso de equipamento de movimentação de carga, no caso aí conhecido como guindalto ou muque, né? Depende muito aí da sua região. Então, equipamento de movimentação de carga acoplado a um caminhão, conhecido como guindalto ou muque. Nós tivemos a primeira aula falando um pouco de NR, então se você não assistiu o vídeo, vá lá na primeira aula, assista o vídeo falando de NR. E agora a gente vai falar um pouco de NR12. A NR12 é a aula que a gente vai estar falando aqui, é uma aula rápida, de aproximadamente, aí, dependendo de 5 a 10 minutos no máximo, que a gente vai estar falando justamente sobre a segurança na operação de máquinas e equipamentos. Beleza? Então, você que não assistiu, como eu falei, volta lá, assiste lá a aula de NR11. Pessoal, quando se fala de equipamento de guindar, no caso de equipamento de movimentação de carga, nós temos aí o guindalto, que é um equipamento aí que é acoplado a um caminhão. A gente vai estar falando mais qual é a composição mais à frente na aula específica de guindalto. Nós vamos falar agora na NR12. Então, assim, ó, uma das coisas que a NR12 ela prega é o seguinte, lá no item 12.5a, cabe aos trabalhadores. Letra A, né? Isso é de 2015, então cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação. Aí você tem alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte, descarte e descarte das máquinas e equipamentos. Então, todo trabalhador ele tem que cumprir todos os procedimentos e orientação em relação à operação. Outra coisa na linha B, no item B, é que fala não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas ou dispositivos de segurança do equipamento. Então, para se fazer qualquer alteração no equipamento, você deve primeiro, deve passar por uma vistoria e tem que ter um profissional que ele vai testar, ele vai garantir que aquela alteração ela não coloque em risco a saúde e a integridade física da pessoa que vai operar ou de terceiro, das pessoas que estão ali próximo ali ao equipamento. Então, você tem sempre que lembrar em consideração que qualquer alteração só com a devida autorização das pessoas especializadas para isso. Outra questão, lá na NR12 a gente viu que fala um pouco sobre questão de inspeção, né? Então, aqui também no item C, aqui do nosso primeiro parágrafo aqui, o que acontece? É comunicar ao superior imediato se uma proteção ou dispositivo de segurança foi removido, danificado ou se perdeu sua função. Então, dentro disso, pessoal, você vê que aqui também fala que você tem que fazer a inspeção. Como é que você vai saber se uma proteção ou dispositivo de segurança foi removido, se você não fez a inspeção no equipamento? Então, você tem que estar fazendo aí a inspeção no equipamento para garantir que todos os itens de segurança estejam de forma correta. No item D da nossa NR12, ela fala que todo operador, né, todo empregado, ele deve participar dos treinamentos fornecidos pelo empregador para atender às exigências e requisitos descritos nessa norma. Então, tem a questão, nós vimos lá na NR11, que você assistiu a aula, você viu que lá no item lá da NR11 tem um anexo que fala a cada 3 anos, né? Só que assim, você pode fazer isso de ano em ano, de acordo com o entendimento de cada empresa. Então, o empregador, no caso o funcionário ou colaborador, ele tem por obrigação participar desses treinamentos fornecidos pelo empregador. Porque caso ele não participe, ele não estará apto a trabalhar com equipamento. E nesse caso, se não está apto, dependendo da condição, a pessoa pode até ter que mudar de função ou de repente sair da empresa aí, a depender das condições que foram, por que não participou do treinamento, né? Dentro dessa parte aí. No item E, deve sempre sim, o colaborar, né? O colaborador ele deve sempre colaborar com o empregador na implantação de disposições contidas nessa norma. Então, você deve ler a norma, conhecer a norma e você vai ajudar a sua empresa aí onde você trabalha a criar alguns dispositivos para que ela possa ali implementar o dispositivo de segurança contido aí na norma. Beleza? Pessoal, aqui nós já falamos alguns itens. Então, quando se fala na segurança no trabalho de máquinas e equipamento, que é a nossa NR12, que é a que vai fazer todo esse processo,
ele entende o seguinte, lá no item 12.1.1, entende-se como fase de utilização de construção, transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção e desativação dos equipamentos. Então, a NR12 ela vai nortear, aí, vai dar um norte desde o momento que está construindo esse equipamento, lembrando que ele sempre vai ser construído de forma a garantir que, dependendo da movimentação dos equipamentos, ele tenha total resistência para isso. Então, até o momento da desativação. Então, esse equipamento, desde quando ele é construído lá na fábrica, na indústria, até quando ele vai ser descartado. Então, a NR12 ele norteia aí como deve ser feito essas condições aí. Aí a gente vê que tem duas fotos, tem uma foto aqui mostrando assim, um teste lá na parte de construção e nós temos uma outra foto aqui, no caso mostrando esse equipamento ou um outro equipamento desativado. Aqui, pessoal, tem um item na norma que ele diz o seguinte, que os equipamentos devem atender ao princípio da falha segura, tá? Em alguns itens já foram até tirado esse entendimento aí, mas assim, só para vocês entenderem o que é a falha segura. Se você olhar nessa imagem aqui do guindalto com uma carga suspensa, o princípio da falha segura funciona mais ou menos assim. Vamos lá que estourou uma mangueira no guindalto. Só que essa carga ela não deve baixar. Por quê? Porque eu devo ter dispositivo de segurança ali nos cilindros que, se ele sentiu que a pressão é menor do que a exercida, ele vai segurar ali. Essa mangueira não vai descer, esse cilindro não vai deixar o óleo vazar e automaticamente você tem ali uma segurança dentro desse equipamento. Então, a princípio da falha segura seria na verdade, a questão é a seguinte, a máquina apagou, mas a carga continua suspensa, não vai descer, salvo se você fizer algum comando ali extra, ou se você, no caso, folgar a mangueira, fazer alguma coisa nesse sentido para que ele desça. Então, a pessoa tem que ir lá e fazer uma ação para que isso aconteça. Mas a máquina parou, ele mantém ali estável naquele ponto. Tranquilo? Pessoal, quando se fala aqui no item 12.135 da norma, o que acontece? Fala um pouco da operação, manutenção e inspeção. Nós já falamos isso lá na NR11, então você vê o seguinte, que as intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhador habilitado, qualificado, capacitado e autorizado para tal fim. Então, dentro disso, todo operador toda pessoa que opera a máquina ele tem que estar qualificado, tem que estar habilitado e capacitado. Quando se fala habilitado, há uma leve distorção aqui. As pessoas entendem que é habilitado, a pessoa precisa ter habilitação para estar fazendo isso. Pessoal, o habilitado aqui é no sentido de que a pessoa passou por um treinamento, recebeu todas as instruções de modo de como usar esse equipamento de forma correta, de forma segura, e está apto a estar fazendo tal utilização. Tá? Então, para isso, ele recebe todo esse treinamento, recebe todas as instruções e, nesse caso, depois de um tempo, aí a empresa, o setor de segurança, vai autorizar essa pessoa para estar trabalhando com esse equipamento. Beleza? E aqui no item 12.136, fala que os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação providenciada pelo empregador e compatível com sua função. Então, aqui está dizendo o seguinte, que quando você vai trabalhar com um determinado equipamento e que você está envolvido em qualquer uma dessas funções aí, que seja manutenção, inspeções e demais intervenções da máquina, você deve receber a capacitação providenciada pelo empregador. Isso quer dizer o quê? Que o empregador, a norma diz que a pessoa que te emprega, ela tem por obrigação fornecer para você o treinamento compatível com a função. Tá? Então, por mais que você conheça, é interessante que você tenha lá um treinamento ali compatível com a sua função que você vai exercer, tá? E essas medidas devem abordar todos os riscos expostos, né? As proteções existentes e no termo dessa norma para a prevenção de acidentes ou doença. Então, você está vendo que a norma ela norteia toda essa questão quando se fala na questão aí de
providenciar treinamento, capacitar pessoas, cuidado com a máquina, tipo de operação, beleza? E aqui, para a gente fechar, né, a NR12, nós fechar aqui nossa parte de NR12, são considerados trabalhadores autorizados, né, qualificado, capacitado ou profissional legalmente habilitado com autorização dada por meio de documento formal do empregador. Então, o empregador ele deve, né, dar ali por meio de documento formal autorização para que a pessoa possa exercer aquela função de trabalhar com aquele equipamento. Não é simplesmente chegar de boca e falar, você está autorizado. Não. O ideal é que tenha um documento ali falando que você está autorizado para isso, porque a norma fala que tem que ser por meio de documento formal do empregador, tá? E aqui, os operadores de máquina autopropelida devem portar o cartão de identificação com nome, função e fotografia em local visível, renovada com periodicidade máxima de 1 ano. Aí, lembra da NR11 que nós comentamos lá? Se você não assistiu a aula de NR11, sugiro que vocês assistam lá a aula de NR11, que ela vai estar falando também com relação aqui ao cartão. Então, existe duas formas de estar renovando isso, mediante exame médico, né, que é aquele ASO que você faz todo ano, ou conforme disposições constantes das NR7 e NR11. Então, a NR7 vai nortear como que deve ser feito esse, como deve ser feita essa renovação, e a NR11. Então, aqui embaixo a gente tem a NR7 que fala de transporte, manuseio e movimentação de carga, a NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é onde está norteado ali o ASO para você fazer todo ano. Beleza, pessoal? Pessoal, essa foi a nossa aula de NR12. Então, foi a nossa segunda aula. A gente vai agora para a nossa terceira aula, que a gente vai começar a falar como é formado um guindalto, tá? Então, você aí que está assistindo aí a aula, o nosso curso aí, vamos para a próxima aula para a gente poder estar concluindo aí o nosso curso de guindalto.